do famoso hoje Ozempic, tá? Que é usado principalmente para controlar a glicemia e etc e tal, mas parece ter uma ajuda também no emagrecimento. De fato, funciona para o emagrecimento? A gente pode usar esse medicamento para isso? E se pode, tem efeito colateral? Olha só, Mário e Jéssica, foi feito para pessoas diabéticas com excesso de peso. Essa é a função do medicamento. Ponto. Em função desse contexto, a questão é por que esse medicamento existe. Ele existe para pessoas que têm uma certa compulsão alimentar, precisam perder peso e, em algumas situações, não conseguiu perder por outras estratégias, seja exercício, seja alimentação saudável, por exemplo. O próprio hábito, a própria condição comportamental. E aí você tem dados que mostram uma eficácia de 2,7% até alguma coisa ao redor de 15%. De eficácia? De perda de peso. É muita coisa, 15%. Exato. Entre 3... Um cara que tem 100 quilos como eu perde 15 quilos? Isso, entre 3 e 6 meses. Mas peraí, são 15% sem fazer nada? Só tomando a medicação. Nossa, então realmente... Porque na verdade o que acontece? A medicação ela vai fazer com que você tenha modulação de apetite, né? Então você vai reduzir essa compulsividade e consequentemente você vai controlar a glicemia, porque você está comendo menos, vai perder peso, etc e tal. Eu imagino que, por exemplo, esse medicamento, ele venha impedir, por exemplo, que a glicemia, ele adentre as células. Sendo assim, por exemplo, como a glicemia, ela também está atrelada à água, por exemplo, a pessoa vem emagrecer porque a gente acaba controlando essa entrada de glicose, logo, por sua vez, a gente controla a entrada de água dentro da célula também. Que, se não me engano, existe uma relação entre a glicose e a água, acho que de 1:3 ou 1:4, é mais ou menos assim. O mecanismo funciona mais ou menos desse jeito? Na verdade, o que acontece é que o Ozempic ele vai criar uma ação que vai modular o GLP-1. GLP-1 é um hormônio que nós produzimos no intestino, que é a primeira barreira que a gente tem para controlar a saciedade. Então, como ele modula o GLP-1, a hora que você usa o semaglutida, né, que é o princípio ativo, aumentando o GLP-1 é como se você tivesse comido. Então isso faz com que a saciedade ela suba. Então o indivíduo ele vai ter menos saciedade, sentir menos fome. Consequentemente, vai reduzir a insulina e vai usar, obviamente, as reservas de energia, né? Principalmente o glicogênio que está no músculo e no fígado. E o glicogênio, como você falou, a proporção é de 1:3, né? Uma glicose para 3 de água. Então ele vai ter uma redução total. Mas tem um detalhe que ninguém fala. Antes do efeito colateral. Bom, vamos para o efeito colateral. A curto prazo você vai ter as questões de constipação, tem gente que tem constipação, tem dor de cabeça, tem náuseas, né? Isso vai criando um desconforto com dores abdominais, tem um desconforto pelo uso do medicamento, que você muda a motilidade do intestino. Mas o que os dados têm mostrado é que, ao mesmo tempo que você perde peso no total, existe uma redução de massa magra. Talvez por essa desidratação que nós conversamos anteriormente. Porque como eu estou comendo menos, eu vou ter que usar uma reserva de energia, né? Então a gente não usa somente glicose ou ácido graxo como energia. Você vai também ter uma depressão de aminoácido. E isso vai fazendo com que a massa magra ela vá reduzindo. Esse mesmo estudo que mostra as eficácias para redução de peso, acabou mostrando também uma redução por volta de 12,7% da massa muscular das pessoas. Mas essas pessoas, elas não estavam submetidas ao treino de força? Não, só foi medicamento. Só foi medicamento. Agora, será que com musculação a gente conseguiria sustentar essa massa muscular?